Ok, já está gravando. Vamos transmitir aqui. Pronto. Boa noite, Peter. Chegou agora. Quem está chegando aí, boa noite também. Acho que tem Boa noite, mais professor. gente aí. Boa noite. Vanessa, Peter, Caroline. Ok. Professores mesmo. Gente, boa noite. A aula de hoje eu vou retomar um pouco do que eu falei na aula passada sobre a questão do da violência no Brasil, né? Nós abordamos esse assunto e aí tivemos uma grande conversa, né? Foram 2 aulas na sexta-feira. Eu pedi para que vocês assistam, tá? Porque essa aula de hoje está diretamente ligada aos assuntos que a gente já introduziu, na sexta-feira, tá? Então eu vou pegar algumas matérias aqui. Nós falamos um pouco sobre. Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar melhor na tela de vocês. Aumentar o zoom. Então, na sexta-feira, nós tivemos 2 tempos de aula, tá? 2 horas de aula. E aí nós abordamos alguns textos que falam sobre a violência no Brasil. Esse assunto, esse tema, ele é muito amplo, como eu havia dito para vocês na sexta-feira, quem teve na aula de sexta. Então, assim, nós abordamos assuntos relacionados aos direitos humanos, abordamos assuntos relacionados ao mapa da violência, o Atlas da violência, né? Falamos um pouco de quem é que produz esse Atlas da violência, tá? O IPEA que divulga, né? Agora, quem produz esse Atlas da violência é um fórum com representações de diversas entidades, tanto da segurança pública do Estado, né, como instituições policiais, secretarias de segurança, Polícia Federal, etc., quanto de órgãos independentes, né, órgãos ONGs, que fazem a fiscalização desses dados, que fazem a aferição desses dados. Então, assim, instituições privadas, né, vamos dizer assim, ou de interesse público, porque uma coisa é uma instituição privada de segurança, outra coisa é uma instituição de interesse público como uma ONG, né? Então, a gente tem diversas instituições participando, inclusive setores do poder judiciário, né? Esse fórum de segurança pública. Eu vou até pegar aqui, abrir novamente esse link. Deixa eu ver aqui. Vamos entrar aqui nesse link novamente, que foi, nós comentamos pouco, né? Ficamos muito num outro texto, que foi de um sociólogo, e a gente comentou pouco, né? Esses dados do IPEA, que o IPEA divulgou, que são dados do Fórum da Violência, né? O Atlas da Violência dos Municípios Brasileiros aqui. Vamos lá, acessar arquivo. Tá? Isso aqui, gente, esse Atlas, ele é referente a 2019, né? Foi levantado em 2019, divulgado em 2019, porém, isso aqui é o arquivo completo, tá? Não é aquele gráfico que a gente apresentou na aula passada. Por que é importante a gente falar disso? Porque você percebe aqui quantidade de pessoas que estudam a questão da violência, né, nos municípios brasileiros, né? Esse aqui é o arquivo completo. Eu quero pegar só o Atlas em si. Deixa eu ver aqui. A página do IPEA, vamos voltar. Por que é importante a gente entender esses procedimentos, né, de estudos da violência na hora que a gente vai falar desse assunto? Porque a gente tem
muitas reportagens que são aqui, ó, olha aqui o gráfico. Vou comentar um pouquinho o gráfico, mas só para relembrar, né, porque a gente comentou um pouco na aula passada, né, mas ficamos um pouco apressados por conta de um outro texto que a gente ficou muito em cima. Então, assim, é importante a gente compreender esse atlas e observar a questão da desigualdade social no país e a questão das outras desigualdades que existem no nosso país, né? Não só a desigualdade social, mas outras desigualdades. Esse mapa aqui, ele, inclusive, não tem um dado que eu acho relevante, que a gente pode até pesquisar. Olha, vou sugerir que você... Eu vou até fazer online aqui essa pesquisa agora, né? Número no Google de policiais mortos em confronto. Vamos lá, o número de 2019. Mortos no Brasil. Vamos lá. Eu acho curioso, porque deveria ser um atlas da violência e a polícia, as polícias estaduais são ligadas diretamente ao combate à violência, especialmente na questão da criminalidade, dos crimes de roubo, furto, latrocínio, isso aí tudo a polícia tenta evitar, né? A polícia militar e a polícia civil investiga depois que o crime acontece. Então, nós temos aí homicídios, né? Se a gente tem um mapa tão completo, por que não tem nesse mapa as informações? Isso aí é até um questionamento que pode ser feito na sua redação, tá? É um argumento. Se o próprio mapa da violência não coloca, né, dados sobre a questão dos profissionais, né, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar são profissionais, e a Justiça também, né? A gente tem agentes penitenciários que são ligados ao sistema de justiça, eles também deveriam entrar nessas estatísticas, né, do mapa da violência, do Atlas da Violência. Mas a gente tem dados aí de vítimas de homicídio aqui, ó, por sexo, né? Por sexualidade, ó, 92% são homens. A gente tem a questão da desigualdade racial, percentual de negros e percentual de não negros, né? Que são vitimados pela violência, no caso de homicídios, né? A gente tem também a questão do LGBT no mapa, mas por que a gente não tem dos profissionais que trabalham diretamente no combate a essa violência, né, que são os responsáveis por tanto fazer a prevenção, no caso da PM, quanto fazer a investigação, no caso da Polícia Civil? É um questionamento que fica aí para vocês utilizarem na redação de vocês, né? Porque se esse assunto for escolhido, né, pela banca, nós precisamos propor um debate, né, que ele seja amplo, no sentido de abordar esse número aqui. Esse aqui é a OPM, esse site eu não conheço. Bom, vamos ver se tem algum site aqui. Aos Fatos. Aos Fatos é um bom site. Esse site, ele desmente fake news. É um site interessante. Desenhamos fatos sobre mortes de policiais no Brasil. Aí ele vai abordar lá, né? Tem o G1, a Veja. Vamos pegar da Veja lá. Policiais mortos por... Ah, não. Ah, tem sim, tá falando aqui, ó. Dados de policiais mortos no Brasil. De repente, esse mapa aqui, como ele é bem geral, ele não diz isso, mas ele deveria vir no mapa geral, sim. Né? É uma preocupação aí que eu estou jogando para vocês abordarem na redação de vocês. Vamos lá, revista Veja, matéria de 2019, né? Vamos dar uma lida aqui, eu quero a opinião de vocês depois. Policiais mortos por bandidos são... Deixa eu só ver se tem alguém entrando aqui. Tem Andressa. Tem mais gente aí? Boa noite, Andressa, que chegou agora. Bom, vamos lá, continuando.
Então, eu quero a opinião de vocês em relação a isso depois. Ó. Boa parte dos agentes civis e militares, aí está falando da Polícia Civil também, assassinados têm entre 30 e 39 anos. Né? Ou seja, eles não foram, a maioria deles provavelmente não foram assassinados à toa, né? Foram assassinados em função da sua profissão. E isso é uma questão muito séria, né? Aí você vê um protesto pacífico, provavelmente uma mãe ou uma esposa de algum PM falecido em combate, né? PM Cabo Cosme Rodrigues de Souza, uma foto, né, da manifestação em prol dos policiais. O Fórum Nacional de Segurança Pública, aí, gente, anota esse, sempre que você, quem não assistiu às aulas da sexta, já aproveita agora para fazer essa anotação. O Fórum Nacional de Segurança Pública, essa é a entidade que traça o perfil da questão da violência, tá? E aí, no caso, como é segurança pública, eles falam especificamente dos policiais civis e militares assassinados por criminosos no Brasil em 2018. Esses dados são de 2018, provavelmente foram divulgados ano passado, em 2019. Nós não temos ainda, tá, gente, os dados de 2019 que não foram divulgados ainda em 2020, serão divulgados. Muito provavelmente só é feito no final do ano, né, que a época que eles conseguem fazer comparações, etc. Mas, enfim, a maioria desses policiais são policiais negros, homens, 96,9% são homens que morrem em serviço, e tem ou em função, né, do serviço, às vezes não é nem no serviço, tem entre 30 e 39 anos. 35% deles têm entre 30 e 39 anos. Boa parte das ocorrências foram registradas como homicídio doloso e como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte, né? E o doloso, eu fiquei de dar essa explicação, né? Vocês podem me ajudar aí. O homicídio culposo é aquele que acontece por acidente e aí a pessoa é culpabilizada, né, por esse acidente. O homicídio doloso é aquele que acontece com intenção, tá, gente? Então, quando a gente estiver falando da questão do trânsito, por exemplo, violência no trânsito, né, nós falamos na aula passada que esse assunto violência ele não é só a violência do tráfico ou do crime, dos crimes de roubo e latrocínio. Também um assunto muito diverso que aborda a questão do feminicídio, a questão da violência no trânsito, da imprudência no trânsito, né? Então a gente pode falar da violência como um todo, né? A quantidade de vítimas que ela gera, não só na questão do combate à criminalidade ou do combate ao tráfico de drogas. Isso pode ser feito quando o assunto for violência. Você fala violência, automaticamente você pensa em combate ao tráfico de drogas ou combate a roubo, né, assaltos. Então, não é apenas isso. Né? Nós temos que levar em conta também o número de pessoas vitimadas por crimes que não têm relação com o tráfico de drogas e a questão dos roubos. Né? A gente tem que levar em conta crimes culposos como os crimes de trânsito. Crime de trânsito, a pessoa está dirigindo de forma imprudente, se ela matar alguém, se ela fizer uma besteira muito grande, ela pode levar a responsabilidade, sim. E aí seria acionada, seria processada, mesmo que ela não sobreviva, né, a família, a pessoa sofre o processo, a família responde, e ela pode ser processada por homicídio culposo, caso venha esse acidente a ter mortes no trânsito, né? Então a gente tem que levar isso em consideração, tá? A questão do culposo, anotem aí, tá? Homicídio doloso e culposo, eu acho que vocês já viram alguma coisa dessa matéria nas aulas de direito. Tô certo? Quem pode aí fazer uma participação comigo? Gabriel, já falaram um pouco sobre doloso e culposo na aula de direito? Quem pode me dar uma ajuda aí? Já sim, professor. Legal, legal. Então vocês já estão mais inteirados até do que eu, provavelmente. Voltando aqui. Então nós temos aí esses números importantes e agora os números em si, né? Aqui são só percentuais, levantamentos, estudos, né? Os números mais altos que eles deram, os índices mais altos de pessoas assassinadas entre as etnias, as raças, né? Que o IBGE utiliza essa palavra raça, né? Apesar de eu não gostar muito.
porque raça é a raça humana, né? Homo sapiens sapiens. Mas, enfim, são negros. O gênero é de homens, a maior parte absoluta, né? Muito poucas mulheres morrem em serviço, ou em função do serviço, da violência, pela violência. A idade é sempre entre 30 e 39 anos, ou seja, não são os que estão entrando na corporação, né? Muito provavelmente, porque não sei qual é a idade que entra nas corporações, você sabe, da Civil e da PM, né? E qual é a idade que pode, até qual a idade que pode entrar? Alguém poderia me responder essa dúvida? Da PM agora é de 18 a 35 anos. Ah, sim, beleza. Mas a maioria que entra deve ter menos de 30 anos, né? Deve entrar com 25, 23. Antes era de 18 a 30. Aham. Aí foi aprovada uma lei que agora se estendeu até 35 anos. Então, provavelmente não são pessoas que estão começando. Então, vocês não precisam se preocupar muito com isso, né? São servidores, infelizmente, que já têm uma certa bagagem, uma experiência, a maioria dos que têm problemas, né, com essa questão. Então, apesar do número ainda ser alto para os padrões mundiais, a quantidade de policiais mortos no Brasil diminuiu de 2017 para 2018. Isso é bom, né? Diminuiu 8%, de 373 para 343. Ainda é muito alto, né? É um número de guerra, praticamente, né? Soldados aí que são baixos. Os dados foram divulgados nesta terça-feira no Anuário da Segurança Pública. Aí, ó, mais uma expressão, mais uma base de dados para vocês poderem pesquisar, caso tenham alguma curiosidade, ou até mesmo para citarem na redação de vocês, né? Vocês podem citar o Fórum Nacional de Segurança Pública, que ele analisa, e acompanhar também, né, gente? Olha, se a gente pegar aqui, ó, todo texto de internet que você pega, você joga aqui, clica com o botão direito, joga aqui pesquisar, e aí ele vai abrir uma outra guia já com o endereço lá, Fórum de Segurança Pública, a página inicial. Olha que legal, a gente entra aqui e aí tem vários dados e estatísticas que a gente pode analisar, né? É muito importante isso, gente, na hora de você escrever a tua redação, você está embasado com dados concretos, independentemente do que você quer falar, porque dados concretos, exemplos concretos, eles provam para a banca que você está com algum conhecimento ali trabalhado, que você tem alguma experiência de leitura, e é isso que a banca quer saber, se você tem experiência de leitura daquele assunto, se você está inteirado sobre aquele assunto, tá? Então, os dados foram divulgados nesta terça-feira no Anuário da Segurança Pública, que é um documento, tá? Documento que se baseia nos números das secretarias de segurança pública dos 27 estados brasileiros. Aí tem as propagandas da Veja aqui, vamos baixar aqui rapidinho. E a publicação também registrou 57.341 mortes violentas em 2018. Esse dado aqui é o geral, não é de policiais, tá? São quase 150, o geral que eu digo é de todas as pessoas da sociedade civil que registraram mortes violentas, inclusive pessoas que morreram em confronto, sendo bandidos ou não bandidos, criminosos ou não criminosos, né? Ou pessoas que brigaram entre si, aí houve morte violenta, né? Isso também é registrado nesse dado, né? São quase 157 assassinatos por dia, o que é um número muito alto, ou seja, 6 pessoas por hora morrem no Brasil por violência, né? Seja ela urbana ou rural. Quando a gente fala de violência, também tem que pensar na violência rural, tá? Porque imagina o seguinte, a tua redação vem lá com um tema, a violência rural no Brasil. Ferrou, né? Não sabemos nada ou sabemos alguma coisa sobre violência rural? Sabemos, com certeza. Vamos falar um pouco disso para a gente detalhar como que se dá essa violência rural, né? Mas um pouco mais adiante. Mas já antecedendo um pouco, a violência rural se dá tanto por brigas de terras, né? E aí a gente vê em fronteiras, né, de estados, ou em áreas que ainda não foram loteadas, quanto por brigas de seringueiros com
proprietários de grandes produções agrícolas, brigas de indígenas, principalmente, né? A questão do indígena está ligada a isso, por isso que ela está lá naquela lista de temas para a gente falar, né? Vamos voltar aqui. Então, a gente tem também questão dos grileiros, né? Que são aqueles que fazem uso da terra sem ter a posse, né? A questão dos madeireiros, muitos não têm licença, né? Muitos ou alguns não têm licença para estar atuando, mineradores individuais que invadem terras. Isso aí gera muita violência também no campo, né? Que é o contrário do espaço urbano, que é o contrário do espaço da cidade. Então a gente tem, o número é alto e coloca o país no ranking dos mais violentos do mundo, mas também representa uma queda de 10,8% em relação a 2017. Então, essas mortes que aconteceram no país bateram recorde em 2016 na série histórica com 63.880 mortes computadas. Ou seja, é muita violência, né? Muita violência para um país só, com um tamanho de 200 milhões de habitantes, né? Você vê aí que o próprio coronavírus matou mais e demorou um pouco menos de tempo, né? Ou, aliás, bem menos tempo para matar tanta gente, né? Temos aí, estão batendo a casa de 80 mil, e pela violência são 63 mil, ou 60 mil, né? 2018 foi 57 mil. É um dado bem forte, né, para esse assunto. Então, especialistas da área de segurança pública explicam que a queda no número de homicídios ocorre, em boa parte, devido a um arrefecimento na guerra pelo controle do tráfico de drogas entre facções criminosas. Ainda tem isso, né? A violência entre facções criminosas, que só é registrada quando se consegue recuperar os restos mortais, né? Porque existem casos de briga entre facções que nem isso ocorre, né? Nem a pessoa não tem nem registro de nascimento, né? Alguns operadores das facções criminosas, né? Não são registrados e aí não são nem enterrados, né? Tem aquele percentual ali que deve ser até pequeno, não deve ser tão grande assim, que nem enterrados são, né? Que são realmente indigentes, pessoas que estão fora dessa estatística. Deve ser um percentual pequeno, não acredito que seja muito grande, mas essas brigas, essas guerras entre facções criminosas também vitimam muitas pessoas, né? Inclusive muitas delas inocentes, né? A gente sabe muito bem que no meio do tiroteio, ainda mais numa favela, né, grande popular, com uma população muito grande, não tem muito para onde você fugir, né? Baixar e rezar para não ser atingido por projéteis, né? No caso dos moradores. E aí essas mortes acontecem muito por essa questão das brigas, né? Das guerras entre o próprio tráfico em si, sem a participação do Estado na figura da polícia militar ou até mesmo do Exército ou Guarda Nacional ou etc. Outros órgãos que fazem o combate a essa questão. Então, nós tivemos aí essa reportagem interessante. Na verdade, não é uma reportagem, é só uma notícia, né, gente? Você percebe aqui que o que você pode utilizar são esses dados aqui, né? O nome, o Fórum Nacional de Segurança Pública, o nome da instituição, ela é formada por diversas. Vamos entrar aqui no site deles? Fórum Nacional de Segurança Pública, eu já até cliquei, mas ele não entrou direito. Fórum Brasileiro. Vamos entrar esse aqui da EBC, que é a Empresa Brasileira de Comunicação. Não sei se vocês conhecem, o Brasil, governo brasileiro, ele tem uma empresa própria de comunicação, tá? É a EBC. Essa EBC, ela é uma empresa pública, tá? Ela tem até propagandas, etc. O governo repassa verbas e tal, mas ela é gerida pelo governo. Os gestores são indicados pelo governo brasileiro, pelo governo federal. E é muito interessante, porque além de eles passarem dados oficiais que a gente não costuma ouvir em emissoras como a Globo, como a Record, como a SBT, eles também passam dados críticos, né? Eles falam com um pouco de crítica
Por quê? Porque existem jornalistas ali que são independentes. Muitos deles são independentes no sentido de, apesar de serem pagos pelo próprio governo, eles fazem um trabalho sério, né? Então a gente tem aqui, ó, Fórum Brasileiro de Segurança, e aí as notícias relacionadas, ó, a questão do feminicídio, que é uma questão muito grave, e a gente pode entrar nela quando for abordar o tema em específico, tá? Que eu não quero pular temas aqui, nem abordar todos os temas, mas a gente precisa falar do que constitui isso, né? Estupro, a gente tem homicídio de 2016 em 2% dos municípios. Na aula passada eu até falei sobre isso. Isso aqui é interessante, né? Esse dado aqui, vou entrar nessa aqui, que é de 15 de junho. Né? Metade dos homicídios em 2016 ocorreu em apenas 2% dos municípios brasileiros. O Brasil tem por volta de 5.700 municípios. Eu falei um pouco sobre isso na aula passada. Eu abordei especificamente, seja bem-vindo, Ivan. Eu abordei especificamente, vocês estão mandando mensagem aqui, dúvidas? Só o meu que não está aparecendo na tela do professor. E Andressa, está com problema de aparecer a tela aí? Já resolveu? Boa noite, era minha Luan. Internet, professor, eu saí da sim. aula e entrei de novo e apareceu. Beleza. Quando for assim, pode abrir o microfone e também perguntar, tá? Não tem problema de interromper de vez em quando, não. Aí aqui a gente tem, ó, metade dos homicídios de 2016. Isso aqui, provavelmente, você não vê, né? Essas peculiaridades, né, dos dados e das informações, você não vê. Inclusive, essa EBC tem um canal, eu não sei se vocês têm aí, eu vou até fazer uma enquete agora, online mesmo, vocês me respondem. Vocês já viram o canal TVE, ou, eu não sei se é TVE mesmo, né? TV Educativa, que é o canal 2. Quem aí conhece canal 2? Conheço. Legal. Então, esse canal 2, para quem não conhece, ele é na sintonia, né, da TV aberta, ele é bem ruizinho de pegar. Agora eu acho que deve ter dado uma melhorada por causa do sinal digital, né? Tem aí o sinal digital, que é o 2, deve ser o 2.1, né? Globo Digital é 4.1, não é isso? Me corrija se eu estiver errado. E aí você tem lá, esse canal 2, ele é do governo, ele é ligado a essa EBC, tá? Empresa Brasileira de Comunicação. Tá? Você tem até o símbolozinho dela aqui, ó, Agência Brasil, né? O símbolo dela é o mapa do Brasil, verde e amarelo. É bem legal, eu gosto bastante desses canais que são governamentais, porque, assim, é lógico que eles não vão falar mal do governo, não vão fazer as maiores críticas ao governo, porque são canais do próprio governo, né? Não tem como você fazer uma grande reportagem de um furo, de descobrir uma corrupção muito grande, né? Eles vão repercutir, mas a grande reportagem, por exemplo, que uma Record pode fazer, que um SBT pode fazer, que uma Globo pode fazer, você não vai ver nele, né? Mas você vai ter reportagens boas sobre dados governamentais e muitas entrevistas com especialistas do governo, com gente das áreas técnicas, com políticos também, e você passa a conhecer melhor o dia a dia desses órgãos públicos. Gente, não tem jeito, a gente precisa conhecer um pouco de política para escrever redação, porque basicamente, tanto as políticas do governo federal quanto políticas de legislações das câmaras federais, né, da Câmara Federal e do Senado, elas são de interesse público e elas interferem diretamente, né, nas questões do nosso cotidiano, né? Esses estudos, por exemplo, eles são, estudo é do IPEA, olha lá, aquele órgão que eu acessei primeiro para mostrar o mapa, né? Atlas da Violência, parceria do IPEA com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, tá? Gente, fazer uma redação sobre violência no Brasil sem citar o IPEA ou o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não dá. Sem citar o Atlas da Violência, não dá. Então, assim, eu quero de vocês o seguinte, pega algum dado desse gráfico aí, tá? E usa algum dado desse gráfico aí. Professor, mas como que eu vou decorar isso para escrever numa redação
se a prova vai ser, sei lá, daqui a 2, 3 meses já vou ter esquecido. Não tem problema. Para fazer essa redação, você escreve colando, olhando, estudando mesmo, olhando, lendo o mapa. Agora, para fazer outra redação, você vai se acostumando a ler sobre esse assunto. Dos links que eu vou postar lá, aliás, eu fiz a postagem hoje, com um pouco de atraso, em relação ao assunto da semana passada, que foi o queísmo e coesão textual, tá? Da aula de 13/7, da segunda-feira. Tá? Peço até desculpa que eu postei com um pouco de atraso, mas tem bastante material lá para vocês olharem. Tá? E aí, hoje ou amanhã ainda, eu vou fazer a postagem de todos os links que a gente olhou dessa lista aqui. Ó. Nós temos uma lista que vai estar tudo lá. Dados da ONU, tá? Sobre essa questão da violência. Agora eu quero a opinião de vocês em relação a essa notícia aqui. O que vocês pensam sobre isso, essa questão das forças de segurança? Não vou nem falar da polícia militar, que vocês pretendem entrar, mas das forças de segurança em si. Por que não há uma política de segurança pública, né, que valorize a vida dos servidores das forças de segurança? O que vocês pensam sobre isso? Alguém quer dar uma opinião? Alguém quer falar, conversar? Com sinceridade? Com sinceridade. O que vocês pensam sobre isso? Direitos humanos só defende vagabundo. Mas é uma frase bem forte, Luan, e eu concordo muito com essa frase. Mas pensa bem, as instituições de direitos humanos, elas são as maiores responsáveis pela vida do policial ou é o próprio governo que tem essa responsabilidade maior pela vida do policial? Sim, o governo, mas vamos dizer assim, os direitos humanos ele dá, vamos dizer, a mesma importância para um policial morto do que para um bandido, vamos dizer assim. Sim, você está falando em relação às ONGs, né, que levam advogados, né, que fazem defesa das famílias, né, em relação a isso. Eu concordo com você. Muitas ONGs... Até em relação também que é o policial um ser humano, também erra, né? Sim, fazer uma operação, são recebidos a tiro ali, às vezes erra um tiro, pode acertar um inocente. Sim. E não vê o advogado defender um policial quando esse tipo de coisa acontece. Sim, e quem pode defender o policial? Essa é uma questão que fica. Ninguém, na verdade. Quem pode? Porque, assim, é uma situação complicada. O policial civil, eu não sei se ele tem sindicato, né? Não sei. Eu não sou muito inteirado desse assunto em relação à organização civil. A civil também não sei, não. Mas existe sindicato de delegados. Existem sindicatos de delegados, né? De delegados da Polícia Civil. Enfim, existe sindicato da Polícia Federal e Polícia Civil, isso eu sei. Agora, a PM não pode ter sindicato. Por quê? Porque é um órgão militar. Você não pode ter... É proibido por lei, em qualquer país, não é só no Brasil, né? Órgãos militares não podem ter associações sindicais. Então fica complicado a defesa do próprio policial que está lá na ponta, do servidor público da segurança, principalmente da Polícia Militar, de ter uma defesa coletiva. O que seria uma defesa coletiva? Uma decisão, por exemplo, olha, se não garantir a nossa segurança com melhorias nas viaturas, melhorias no nosso equipamento, no nosso armamento, no nosso treinamento, nós vamos fazer uma greve. Só vamos atender casos emergenciais, só vamos fazer ronda operação padrão, não vamos nos meter em nada, né? Nós vamos defender o cidadão, né? Mas, inclusive, teve uma greve recente, né? Aí, não sei se vocês lembram, as famílias dos policiais foram para frente dos quartéis para impedir que eles saíssem para trabalhar, para as viaturas saíssem para trabalhar. Mas não deu muito certo, né? Acho que no Espírito Santo deu certo. Mas aqui no Rio de Janeiro não foi, o negócio não foi muito para frente, porque não teve muita adesão. E aí a gente sabe que estar nessa corporação exige uma disciplina através da hierarquia. Se você não cumprir a ordem, você vai ficar preso no quartel, né? Ou pior, ou coisa pior, porque a gente sabe que existe o lado também da corrupção.
Mas aí eu deixo assim essa pergunta para vocês: como defender, né? Vocês poderiam abordar isso, principalmente que vocês estão pensando nessa carreira, estão objetivando essa carreira, e aí pensar como a sociedade pode defender o policial militar e também outros servidores da segurança, né? O agente carcerário, são muitos agentes carcerários correndo risco, como a gente viu na redação do sistema carcerário, do sistema penitenciário, né? As rebeliões ocorrem e aí o risco deles sofrerem algum tipo de sequestro é grande, né? Mas vamos deixar essa questão suspensa aí. Mais alguém quer dar uma opinião, gente, sobre isso? Sobre a questão da violência contra os policiais, né? Porque muitos são covardemente assassinados em serviço, né? Ou, aliás, fora do serviço, né? A gente vê aí casos de policiais que são covardemente assassinados. Alguém quer dar uma opinião, uma contribuição? Tem um pensamento para mudar isso? Qual seria o pensamento para mudar isso? Como é que a gente faz? Fundar ONGs de policiais? O que vocês acham? Uma ideia que me ocorreu. ONGs de direitos dos policiais. Será que daria certo? Eu acho que não. Acho que não daria certo, porque eu acho que também haveria corrupção também. É problemático, né? Mas é urgente que se faça uma defesa, né? As famílias precisam se unir. E aí eu acho que a questão é essa, a saída é pelas famílias, né? As famílias estarem unidas, né? E organizadas para exigir que o Estado cumpra o seu papel de proteger os servidores que trabalham pela nossa segurança, pela segurança da sociedade. O que vocês acham? A maior culpa mesmo, acho que é do Estado mesmo, como eu tá falando mesmo. Mas você não acha que as famílias podem exigir, podem fazer esse papel? E já fazem, né, com protestos e tal, mas é muito pontual. Eu acho isso muito pontual, né? É um assunto complicado, né? É um assunto delicado, porque, de repente, se uma família começar a organizar as coisas, aí aquele policial fica mais visado dentro do quartel, né? Pode sofrer alguma represália, né? Uma repreensão, como aconteceu aí no Rio de Janeiro. É um assunto bem delicado, mas o Estado precisa se movimentar. Não é possível que morra, né? Ele nem dá o dado aqui, né? De quantos policiais ele dá. 300 e... Agora que eu lembrei. 300 e alguma coisa. Cadê? 373 no Brasil todo, né? Não dá para você ter esse número, é inaceitável. Em um ano você ter a morte de 373 policiais, né? Ou 350, que é 340. Diga, Ivan. Geralmente as pessoas falam só que a polícia militar do Rio de Janeiro é a que mais mata, mas também não fala que é a que mais morre, né? Exatamente. E isso é um dado preocupante, né? É um dado muito preocupante. A gente tem aí a questão salarial, né, dos policiais, a questão de condições de trabalho que envolvem essa questão, né, a questão da corrupção, não só da corrupção policial, a corrupção política, né? Corrupção política de generais. Na aula passada, o Guilherme, acho que falou bastante sobre essa questão, generais que acabam se envolvendo com questões políticas e aí trabalham como agentes duplos, né? Eu tenho visto um seriado muito interessante sobre investigação e criminalidade, né, que trata sobre o terrorismo. Vou até indicar para vocês me indicaram o Mecanismo, eu vou indicar esse seriado também. O seriado se chama Homeland. Vou escrever aqui nos comentários, deixar para vocês aqui, ó. Homeland é grande, é um seriado americano. O que os americanos fazem em termos de seriado audiovisual, a maior parte é muito bom, né? E esse é muito bem produzido, né? Tem uma agente da CIA, da Central de Inteligência Americana, e ela é a protagonista. Vocês vão gostar bastante, quem quiser acompanhar, quem não conhecer. E aí esse seriado ele fala sobre a corrupção política também, né? Como se envolve gente de dentro da própria CIA dando informações para um terrorista, para minar o trabalho de um determinado político que está em campanha ou que está no cargo de presidente ou senador, etc. Então você vê que é um problema geral, não é um problema exclusivo do Brasil, né? A corrupção política, mas que está sendo combatido. O mundo todo sempre é combatido, sempre tem os bons que vão lá e combatem, graças a Deus, né? Então, vou passar para um outro subassunto,
Vamos ver aqui no site da TVE, né, da EBC, maior crescimento de taxa de homicídio de negros, está falando bastante da questão da etnia, né, da raça no Brasil, questão racial. Brasil bate recorde de mortes violentas em 2017, ó. Vamos pegar esse. Acho que a gente podia também estudar a questão de como está sendo feito esse combate, né, para reduzir essas mortes violentas, né? Quais políticas públicas que estão sendo feitas para reduzir essa morte violenta. Então nós temos aqui, deixa eu aumentar um pouco, porque a letra está muito pequena. 63 mil mortes, nós já vimos isso, né? Esses dados. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui interessante. Violência policial. O número de policiais mortos reduziu 4,9%, então tem reduzido, né? Nós chegamos aí aquela outra estava falando de 373 em 2016, de 2017 para 2018, para 343, né? Aí nós tivemos aqui em 2000 e... Engraçado que, às vezes, o dado parece que a informação parece que ela não bate muito bem, né? Tá aqui. Esse aqui é qual ano? 5.000 casos. Intervenções policiais registrou... aqui, ó, daqueles 60... Isso aqui é interessante também, ó. Daqueles 60 mil mortos por violência, olha só, 63 mil casos de violência, que foi o recorde, né? Um dos recordes. Desses 63 mil, 5 mil, violência policial. 5 mil eram casos em que a polícia estava fazendo operação. Só 20%. Então, eu mesmo tinha essa visão. Achava que a maior parte fosse confronto, ou uma parte pelo menos maior do que essa. Pensei que vieram uns 30%, 40% aí. Então, você percebe aqui, ó, o número de policiais mortos reduziu de 4,9%, chegando a 367. Na contramão, o número de pessoas mortas em intervenções policiais registrou um aumento de 20%, com 5 mil casos. Então, dos 63 mil casos de violência, só 5 mil casos é que estão ligados a confrontos de intervenção policial. Então, não é um número tão alto assim, né? Bom, em relação à quantidade de casos. O que você percebe disso? Que desses 63.880 mortes violentas, boa parte desse número são os outros tipos de violências. Olha lá, violência contra a mulher. Os indicadores mostram que ainda que os estupros aumentaram 8,4%, chegando a 60 mil, quase a mesma quantidade de mortes, meu Deus. Os casos de feminicídio totalizaram 1.133. Isso registrados, né, gente? A gente sabe que tem subnotificação de casos, né? Em 2017 foram registrados 221 mil casos de violência doméstica, um número quase 3 vezes, mais de 3 vezes maior do caso de violência com morte, né? Violência doméstica muito presente, né, no nosso país. Média de 606 por dia. Crimes de armas de fogo, ele está falando aqui, desaparecimentos. Um dado interessante que já... No ano passado foram apreendidas 119.484 armas de fogo. Interessante esse dado. Dessas, 94% não eram cadastrados no sistema da Polícia Federal, SINARME. Entre as armas legais apreendidas, 13 mil tinham sido perdidas, extraviadas ou roubadas, o que equivale a 11% das armas. A população carcerária era 729 mil em 2016 e no sistema penitenciário 39 mil sob custódia das polícias, né? O estudo mostra ainda o déficit do sistema prisional. Isso aí a gente já falou desse assunto, né? Um déficit de muitas vagas, 367 mil vagas,
Então, os outros tipos de violências, né, a violência contra a mulher, a violência no trânsito, estão dentro desses dados aqui. A violência de confrontos de organizações criminosas, né, estão dentro desse dado aqui, e você percebe que o percentual da violência policial, como é ventilado por boa parte da sociedade, não é a maior parte, não chega nem perto de ser a maior parte. É uma taxa até 20% eu acho muito, mas em relação ao total é pouco, né? Como muita gente, eu achei que fosse mais até. O combate, as polícias evitam operações em confrontos que não sejam necessários, né? Isso é uma coisa correta. Metade dos homicídios de 2016 ocorreu. Isso aqui foi muito interessante que a gente abordou na aula da sexta-feira, e aí eu quero repetir e reforçar, porque é sempre importante a sensação de insegurança e a sensação de segurança. Essas sensações, elas podem variar e não quer dizer que você realmente está inseguro ou que você realmente está seguro, né? Por exemplo, o mesmo estudo feito pelo IPEA, de 2016, né, ele está dizendo aqui que só 2% dos municípios brasileiros é que tinham a metade dos homicídios de 2016. Então, é muito pouco município. Ou seja, 123 cidades brasileiras que foram apontadas em 2018 como tendo a maior parte, ou seja, 50%, né? A maior parte não, mas 50% dos homicídios. A maior parte das cidades brasileiras não são tão inseguras para se viver, né? Então, aqui, ó, juntos esses municípios representam 2,2% do total de cidades brasileiras. Municípios o quê? Que tiveram homicídios registrados, né, assassinatos registrados. Então, você entende o seguinte, que a cidade do Rio de Janeiro, a cidade de São Paulo e outras capitais é onde ocorre a maior parte dos homicídios. É o maior problema da segurança pública no país. E aí não como a gente mesmo percebeu, não é problema relacionado à violência policial em si, mas principalmente a violência da criminalidade, a violência entre eles e a violência deles com a população. Isso são entendimentos que a gente pode tirar. Se vocês quiserem anotar, rever a aula e anotar esses entendimentos, né, são deduções, tá? Existem várias formas de pensamento: a indução, a dedução, a conclusão, né? E aí a conclusão é quando você analisa dados e fatos, e aí você vai trabalhar esse pensamento conclusivo justamente no final da tua redação, né? E aí você pode tirar essas informações que eu estou te dando agora, como a maioria dos policiais, aliás, a maioria dos confrontos policiais, minto, volta. A maioria dos assassinatos e dos crimes com morte violentas não são cometidos por confrontos policiais, né, confrontos de polícia com o tráfico, por exemplo. Né, isso é um dado importante. O outro dado importante: a maioria das cidades, a maioria absoluta das cidades brasileiras não tem altas taxas de homicídios. Olha só que coisa interessante. A gente acha que a violência está no Brasil todo. É de senso comum pensar que o Brasil é um país muito violento, não é? Quem é que concorda com esse senso comum? Pode me falar aí essa questão? Alguém quer dar uma palavrinha sobre essa questão? Poxa, professor, realmente achava que a violência fosse uma coisa assim generalizada, tivesse em todas as cidades do país, né? E a gente percebe aqui que não é uma questão de estar em todas as cidades do país, né? Com essa informação de que só 2% que tinha metade dos homicídios, né? Tem aqui uma foto de uma operação policial, de uma operação do Exército, né, de ocupação. Sim. Antes da aula se findar, faltam 10 minutos, eu quero falar de um assunto muito interessante, que é a intervenção militar, né, na área de segurança pública que nós tivemos aqui no Rio de Janeiro. A gente tem aqui outros links interessantes que eu vou colocar lá. Esse aqui é o monitor da violência, né, do site G1, né, ligado ao Grupo Globo.
É um dado de curiosidade, né? Você não precisa acessar. A violência contra a mulher é só uma curiosidade. As redações, né? Se vocês quiserem ver lá, teve uma redação, o tema da redação de 2015 do Enem foi a questão da violência contra a mulher. Nós tivemos, deixa eu ver o que a gente falamos desse dado aqui da ONU? Acho que não, né? Vamos ver se vai dar um tempinho, mas eu quero falar da intervenção militar antes. Se não der tempo, aí vocês deem uma lida depois, nessa reportagem da ONU, que é... falamos sim, falamos um pouco mais rápido, mas cheguei a comentar, sim, sobre essa questão. Cadê? Números da intervenção. O Brasil caiu com dados da... Cadê? Violência na juventude. E terminou. Existe um relatório da intervenção... tá aqui, ó. É do IPEA também. Instituto de Pesquisas, né? Vamos lá, que eu sempre esqueço o nome. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, né? Você percebe que violência é um tema que também envolve a questão econômica, porque se a gente tem essa quantidade enorme de homicídios no Brasil, isso afeta diretamente a economia, né? São vidas desperdiçadas, e aí você tem interferência, né, nessas vidas desperdiçadas em todos os setores da sociedade, né, nessas vidas que se vão. Vamos lá, aqui a intervenção federal no Rio de Janeiro. Olha, esse link do IPEA é muito interessante, porque ele faz uma análise, uma pesquisa. Você não precisa ler tudo, óbvio, né? São 70 páginas aqui, o arquivo do IPEA, mas ele faz uma análise, em relatório de pesquisa. Este relatório de pesquisa visa documentar a intervenção federal na segurança pública no estado do Rio de Janeiro, entre fevereiro e dezembro de 2018, do ponto de vista da proteção aos direitos humanos. A intervenção federal envolveu um amplo conjunto de ações onde atuaram as forças de segurança do Estado e, junto a estas, as forças militares, através das operações de garantia da lei e da ordem, né, que é a GLO, que foi instituída. O presente relatório focaliza a parcela destas ações que envolveram operações da GLO em bairros populares e favelas, e, ao mesmo tempo, a atuação das organizações de defesa dos direitos humanos com relação a estas operações. Assim, o relatório aborda principalmente a tensão entre, de um lado, as operações militares em áreas de favelas e bairros populares, que visam reduzir a criminalidade, e, de outro, a defesa dos direitos fundamentais da população afetada e, por conseguinte, a legitimidade das ações de segurança pública. É até importante que tenha órgãos de direitos humanos nessas comunidades. Para quê? Fiscalizando os trabalhos, né, que são feitos, as operações policiais, para que excessos não sejam cometidos. E aí, a gente provar que as operações de segurança pública estão sendo eficazes, tá, gente? Então, assim, a gente não pode abrir mão dessas instituições de direitos humanos, mas também temos que apontar também os erros delas, né, de proteger exageradamente determinados setores, né? Vamos dizer, um criminoso que foi pego, e aí processar o Estado porque ele foi pego desarmado, não sei o quê. Existem equilíbrios, né, dos dois lados. E aí, para a gente poder provar que as coisas estão sendo feitas da melhor maneira possível, é muito interessante que as próprias organizações do Estado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil, quanto o Exército, né, estejam respaldados com observadores dessas instituições, porque aí vocês vão poder, vocês, no caso, porque aí a gente vai poder mostrar o quão efetivas são essas operações. Por mais que elas tenham, por mais que elas sejam violentas, né, operações violentas, que terminem em morte de bandidos, de traficantes, isso infelizmente, é o que, ou é a vida nossa, né, do cidadão, do policial, daquele trabalhador da segurança, ou a deles, que está ameaçando a vida do trabalhador da segurança, né.
O cara tá armado, você vai atirar para quê? Para matar, justamente. Não tem como, não tem outra história. Você não pode ficar de conversa com alguém que está armado, né? A não ser que a situação permita, né? Em situações de sequestro, etc. Aí a vítima está lá, tem uma pessoa sendo ameaçada, você não vai sair atirando. Mas é muito importante, inclusive, a presença dessas instituições, dessas ONGs, nessas operações, porque são elas que vão poder também assinar embaixo de que a operação deu certo, de que a operação foi um sucesso e que não matou nenhum inocente, e aí continuar a ter outras operações, porque quando uma operação não dá certo, pessoas inocentes morrem, por exemplo, isso cria um problema muito sério para o Estado, né? Essa é a grande questão. Então é importante ter esse relatório, o relatório dizendo como foram essas operações. E aí, a leitura desse relatório, você vai perceber, se você quiser, né, tiver curiosidade, aqui está muito pequenininho, né? Vou aumentar um pouquinho, vamos ver se ele aumenta tudo. Intervenção Federal no Rio de Janeiro, 70 páginas, gente, produzidas, e as organizações da sociedade civil. As organizações da sociedade civil são justamente essas, não só ONGs de direitos humanos, como também instituições dos próprios bairros, das próprias comunidades, né, como organização dos moradores, né, como é que se diz mesmo? Organizações de bairro, né, que se diz associação dos moradores, etc. Né? Então você tem lá informações que coletam dados das operações através dos dados da secretaria e da própria operação em si, né? Intervenção Federal Militar, os próprios militares devem ter contribuído muito, né? Os militares das Forças Armadas que estiveram presentes na intervenção, né? Aí tem até o presidente assinou na época, né, o documento, olha como importante um documento desses, né? Arquitetura institucional da intervenção, falando como foi feita a intervenção, olha lá, começando Centro Integrado de Comando e Controle. Gente, isso são conhecimentos muito específicos, né? Eu não vou me aprofundar muito, porque vocês não precisam saber para escrever uma redação, mas é só para vocês terem ideia de que esses documentos são produzidos, e esses documentos levam lá greve da PM, violência urbana, greve da PM, é isso, né? Histórico das operações, greve PM, operação, o nome da operação, Operação Violência Urbana, quantidade 23 o quê? Não sei que 23 é esse. Enfim. São quantidade de operações, né? Durante o tipo de operação combate à violência urbana. Operação da greve da PM, aí o Exército entrou, né, no lugar. Garantia da votação e apuração, foi durante a eleição, né? Eventos, que é jogo de futebol, 38 operações, né, da segurança pública, da intervenção, e outras operações, 25, dando uma divisão de que tipo foram essas operações. Isso é muito interessante, né? Até para vocês que vão fazer um concurso na área de segurança pública, conhecerem um pouco, né? Você não precisa, como eu estou falando, você não precisa ler tudo, né? Aí vem a lista aqui, ó, olha só que interessante, peraí, passei direto, a lista de comunidades e bairros populares que receberam as operações, olha lá, Arco Metropolitano local, onde foi feito 8 mil, efetivo de 8 mil militares, ó. Muito interessante. Então, para vocês terem essa ideia, não vou entrar mais em especificações, esse link também vai estar na nossa descrição lá, se vocês quiserem acessar, tá? O mais importante é o seguinte: se o tema da redação for como combater a violência no Brasil, como reduzir, aí você vai falar um pouco de, no mínimo, 2 ou 3 tipos de violência. Tanto a violência em relação à criminalidade, quanto a violência... Aí você pode escolher, são vários tipos de violência, né? A gente já viu na aula passada, quem não viu, assista. Você pode escolher também a questão da violência contra a mulher, e aí você vai ter como guia, né, esse mapa, o gráfico de 2019. Esse aqui eu quero que vocês utilizem pelo menos dois dados, tá? Um em cada parágrafo do teu desenvolvimento, ok? Um em cada parágrafo. Você pode escolher a questão da morte, da juventude perdida,
né, que é um dado. Cada bolinha dessa daqui é um assunto diferente, ó, um tipo de violência diferente. Você pode escolher a bolinha da juventude perdida, você pode escolher essa bolinha aqui do o peso da desigualdade racial, que é, no caso, a quantidade de pessoas negras que morrem vítimas da violência, né? E as não negras, né, que tem aqui. Você pode escolher a questão da violência contra a LGBT, né? Você pode escolher a questão da violência contra a mulher, a violência armada, né? A questão aí está muito em destaque, a violência não, está muito em destaque a regulamentação do porte de armas, né, do uso da arma de fogo, né, porte não, da posse, né, a posse de armas está sendo bem discutida, e teve até novas legislações aí publicadas pelo presidente em relação a isso recentemente, não sei o certo, mas você pode falar um pouco sobre esse assunto, né, como medida. Olha aí, muita gente usa, gente, esse argumento, se eu tiver uma arma em casa, eu vou poder me defender de uma criminalidade, de um possível roubo, de uma possível tentativa de violência contra mim. Então, muita gente usa. Então, você pode pegar esse dado aqui, ó, e esses dados aqui, e entrar um pouco nesse assunto. Só não fica só nesse assunto, tá? Não fica só defendendo a questão do uso de arma para combater a violência no Brasil, porque esse é um assunto muito amplo. Agora, se você quiser falar mais sobre a violência armada, uma redação inteira sobre a violência armada também não tem problema, tá? Agora, se eu vou dar um enunciado lá na nossa página, tá? A postagem vai vir aqui, eu vou jogar os conteúdos hoje ou amanhã no máximo, e aí você vai pegar esse enunciado e vai procurar responder de acordo com esse enunciado. Se o enunciado for como reduzir a violência no Brasil, né? Aí você vai ter que operar em alguns sentidos, falando um pouco sobre a questão do tráfico de drogas, falando um pouco sobre a violência armada, falando um pouco... Aí você escolhe, tá? Não vai precisar você falar de um assunto apenas específico. Na verdade, é legal que você não fale só de um específico. Agora, perdão, dá um gole aqui que já está acabando. Uma aguinha. Agora, se você pegar um enunciado que fala especificamente sobre a violência urbana, aí sim você vai falar sobre as formas mais comuns da violência urbana, que é a questão de assaltos, roubos, tráfico de drogas, né, a questão de crimes urbanos. Aí se eu pegar assim, se a redação tiver a violência contra a mulher, aí você só vai falar da violência contra a mulher. Você pode falar da questão do uso da arma de fogo, tá? Então, por que eu estou ressaltando essas questões? Para você não fugir do assunto temático, tá? Eu ainda não decidi se eu vou pedir só a violência de uma forma geral, mas é bem provável que sim. Para você não tangenciar o tema, não fica num tema só se isso for pedido, tá, gente? Aí você aborda uns 2 ou 3 temas diferentes dentro desse assunto da violência, ok? Bom, vou encerrando a aula de hoje. Foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Lembrem-se, eu estou sempre aberto a vocês comentarem lá, tá? Aqui tem um campo de comentários da turma, tá? Eu posso comentar embaixo, tá? Quando vocês entrarem em cada assunto. Esse material vai ser colocado hoje e eu vou dar até a próxima segunda-feira para vocês fazerem essa redação. E durante a semana... Diga, Andressa. Andressa abriu o microfone? Eu estava esperando você terminar. Sim. Eu estava esperando você terminar para você perguntar sobre as 2 redações, até quando o senhor vai corrigir, a da semana passada e a dessa semana. A da semana passada eu vi que você me entregou. O que aconteceu? Eu corrigi, mas o meu celular não salvou, não sei se caiu a conexão na hora e acabou que eu perdi a correção, mas eu vou corrigir ela de novo. A tua é a única que está faltando da semana passada, tá? Agora, a dessa semana, que é a do terceiro tema, o terceiro tema é descriminalização do uso das drogas, não é isso? Corrijam-me se eu estiver errado. Essa está aberta para entregar, mas eu ainda não recebi. Não sei se vocês entregaram alguma coisa hoje. Eu não cheguei a receber.
Ah, então Professor, beleza. eu entreguei a minha também ainda há pouco. Beleza, então Vou essa entregar semana... a minha amanhã, professor. Ótimo. Essa semana até sexta-feira, eu chamei o Luan de Ivan várias vezes. Desculpa, Luan. Então até sexta-feira eu devo entregar essas do terceiro tema, tá bom? E essa, Tá ok. e essa agora, que está finalizando hoje, essa vocês vão ter para fazer até domingo, tá bom? Até a outra segunda, na verdade. Ok? Mas consultem os textos, deem uma lida, pelo menos em 2 ou 3 textos que vão estar nos links. Tá bom, gente? Muito obrigado pela presença de vocês. Uma boa noite aí. E uma boa aula aí com o professor Vitor, se eu não me engano, né? Tchau, tchau. Até a próxima. Vou interromper aqui. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Interrompendo aqui a gravação.